Você sente que o trabalho que você faz tem algum sentido? Sente que aquilo que você entrega no seu trabalho cumpre com um propósito? Propósito é um dos temas mais procurados no coaching de carreira recentemente. Eu te convido a falar um pouco mais sobre isso e desmistificar esse tal de propósito. Será que é preciso assim um grande propósito na vida? Será que dá para viver a vida com pequenos propósitos? Ou será que tem grande e pequeno nessa história? Vem comigo que nós vamos falar sobre isso. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a deslanchar, encontrar realização na sua vida e na sua carreira. Esse tema de propósito, esse tal de propósito, é um tema muito recorrente nas sessões. Muitas pessoas procuram um processo tanto de terapia, orientação vocacional, coaching, cada um tem uma pegada diferente, para saber, Sheila, eu estou cansada do meu trabalho, eu não vejo sentido no que eu faço, eu já não acho que eu estou cumprindo com nenhum propósito. Sheila, eu faço um trabalho que não tem propósito algum. Como é que funciona isso? Então, quero te contar primeiro a história de alguns clientes que mudaram a vida, né? A partir dessa ressignificação de propósito. Alguns mudaram de carreira, mas acredite que alguns nem mudaram de carreira. Mudaram o jeito como trabalhavam, o jeito como lidavam com as suas próprias carreiras. Um exemplo que eu gosto mais, de 2 clientes, os 2 do segmento bancário, os 2 focados em empréstimos pessoais. Um deles falou comigo, Sheila, eu não aguento mais essa carreira, eu preciso mudar de carreira, porque toda vez que eu faço um empréstimo para alguém e sei que aquela pessoa vai pagar o dobro do que ela pegou, eu me sinto roubando da pessoa. É um trabalho que eu não acho digno, eu não acho honesto, eu não gosto dele, eu preciso mudar. Então, entra uma outra coisa na discussão aí do propósito, que são os valores. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Uma outra cliente, do mesmo segmento, bancário, trabalhando com empréstimo pessoal, falava comigo, Sheila, eu não me imagino fazendo outra coisa, eu adoro o meu trabalho, porque hoje as pessoas chegam para mim para pedir dinheiro emprestado, às vezes elas querem realizar um sonho, querem comprar um carro, querem reformar a casa, querem fazer uma viagem. Pessoas não teriam condições de realizar os sonhos se eu não viabilizasse esse empréstimo pessoal para elas. Então, olha, eu estou dando só o exemplo, são 2 clientes reais, os 2 clientes foram atendidos por mim. Um procurava coaching para trabalhar liderança, performance, e o outro procurava para mudar de carreira. Ambos do segmento de bancos e empréstimos pessoais. Um adorava e o outro odiava. Por que eu gosto de dar esse exemplo, né, que são extremos? Porque muitas vezes não é o que você faz, é o porquê você faz. Na maioria das vezes é o porquê você faz. Tem um livro que é o Encontre o Seu Porquê, que na verdade é o Comece pelo Porquê e depois tem o Encontre o Seu Porquê, com alguns exercícios práticos, que o autor ele vai falar em vários momentos, com vários exercícios, que nós precisamos, no final das contas, ter um sentido no nosso trabalho, um porquê do nosso trabalho. Mário Sérgio Cortella vai nessa mesma linha no livro Por que Fazemos o que Fazemos? Ele tem várias provocações filosóficas, que é a pegada dele, para nos fazer pensar, olha, aquilo que nós fazemos tem um porquê, tem um sentido? E aí eu estou aqui para te ajudar a pensar que, sim, é necessário ter um sentido para o trabalho. Trabalho, como diria o mesmo Cortella, não precisa ser só uma fonte de renda, ele pode ser uma fonte de vida. É uma forma da gente se realizar na vida. Quando a gente encontra um trabalho, que a gente sente que está fazendo algo importante, que a gente sente que está ajudando as pessoas, que tem ali um recurso financeiro adequado para cumprir com as nossas obrigações com a nossa família, para realizar nossos sonhos, a gente encontra esse porquê de uma forma muito mágica. Mas não necessariamente é aquele trabalho que vai te fazer ter o porquê. Muitas vezes é o jeito de você trabalhar que vai te fazer encontrar um porquê. Certa vez, ouvindo uma palestra de uma empresa de consultoria, aqui na Anshan, em Minas Gerais, inclusive, há muitos anos atrás, a autora falava assim, olha, fui dar consultoria de clima organizacional em uma empresa, a empresa do segmento de aviação, né, de aeroportos, foi fazer entrevista com os funcionários dos aeroportos e tal, e encontrou uma área específica em que tinha todo mundo praticamente insatisfeito, mas essas pesquisas são sigilosas, não dava para saber quem é quem,
Mas, pelos indicadores, pelo número de funcionários, sabiam-se que, para aqueles indicadores ficarem daquele jeito, uma pessoa, naquele mar de insatisfação, uma pessoa gostava do que fazia e estava satisfeito com o trabalho. Então, foram fazer outros processos para identificar quais são as raízes da insatisfação e se tem alguém com a satisfação profissional naquele lugar. Encontraram um senhor, que esse senhor ele já começou dizendo: eu adoro o meu trabalho. Eu adoro meu trabalho porque eu sou muito grato a essa empresa. A partir dessa empresa eu paguei o curso superior dos meus filhos. O plano de saúde ajudou no tratamento do câncer da minha esposa. Eu não seria ninguém na vida sem essa empresa. Sou muito grata a essa empresa. Então, assim, identificamos mais uma vez valores. Falei lá atrás nos valores. Estou falando aqui de valores de novo. Fica comigo que eu vou te explicar o porquê. E esse cara estava tão feliz com o trabalho dele, tão feliz, porque aquele trabalho era a fonte de realização da família dele. Ele conseguiu estudar os filhos, conseguiu tratar a saúde da esposa, conseguiu dar uma casa digna, simplesmente a partir do fato de estar trabalhando. Então, o propósito do trabalho dele era cumprido em função de ajudar a família, de cumprir um propósito como provedor da família. Além disso, ele tinha um significado muito grande para aquele trabalho. A moça teve uma hora que perguntou para ele assim: mas o que você faz? E ele mostrou para ela alguns recortes de jornal, de acidentes de avião, e disse para ela assim: ó, meu trabalho é fazer com que esse tipo de coisa não aconteça. Eu trabalho com segurança em equipamentos dentro das aeronaves, em segurança para que as pessoas entrem no avião vivas e saiam vivas e que fique tudo certo. Então ele tinha um sentido. E aí ela perguntou assim: mas Sheila, aí você me pergunta, mas e aí o povo insatisfeito nesse trabalho lindo? Gente, eles trabalhavam 8 a 12 horas por dia em um quarto frio, escuro, com roupas extremamente desconfortáveis, equipamentos de proteção individual, expostos a um risco absurdo no trabalho. A maioria das pessoas estavam apegadas a isso. É um trabalho difícil, árduo, no frio, com roupa difícil, equipamento pesado. Aquele senhor tinha um propósito de salvar vidas e o propósito de tratar, de curar, digamos assim, a família dele, de empoderar a família dele, de ser o provedor da família dele. Então, por que eu dou esse exemplo também crítico? Porque muitas vezes não é o que você faz. Dei o exemplo do empréstimo, dei esse exemplo da aeronave, porque muitas vezes é o porquê você faz, é o sentido que você dá a esse trabalho. E nesse sentido que você vai dar ao trabalho, vão entrar também os seus valores. Eu falo muito de valores dentro do processo de coaching, ajudo os meus clientes a identificarem esses valores, entenderem os impactos deles nas escolhas profissionais. Para esse senhor, por exemplo, o valor família era muito forte. E às vezes em primeiro lugar na vida dele vinha a família. Então o trabalho desse para ele condições de trazer condições dignas para a família, para ele já estaria bom. Esse cliente meu que estava muito insatisfeito numa empresa fazendo empréstimos, ele tinha um valor que é de honestidade, que é de transparência, que muitas vezes ele sentia que estava assim, desrespeitando esse valor, vendendo empréstimos para as pessoas. Então, se ele sentia que estava desrespeitando, e eu não estou dizendo aqui que esse tipo de trabalho desrespeita a honestidade, pelo amor de Deus, não é isso. Estou dizendo que era assim que ele se sentia. E se ele se sentia assim, se ele sentia que estava desrespeitando os valores, ele também não ia ver sentido para o trabalho. Então, aqui eu gostaria que você colocasse na balança, hoje, o trabalho que você faz, ele é útil para que pessoas, Ele ajuda você de que forma? Por que você faz o que você faz? Quando você acorda de manhã, o que te motiva a falar: hoje vou trabalhar? É dia de trabalhar, é dia de fazer acontecer, é dia de cumprir com esse objetivo. Que pessoas você está ajudando com o seu trabalho? Que vidas você está impactando com o seu trabalho? Que valores você tem que estão sendo respeitados nesse trabalho ou desrespeitados nesse trabalho? Perceba que quando a gente fala de sentido do trabalho, de propósito na carreira, é muito importante entender que não tem como ser feliz se você não tem um propósito no trabalho. Não tem como você se sentir realizado, feliz, se você não vê um sentido no seu trabalho. Mas muitas vezes não é o trabalho em si, é a forma de você olhar para o seu trabalho. É o significado que você dá para o seu trabalho. Tem alguns trabalhos que vão ser contra os seus valores. E aí você vai precisar mudar de carreira.
porque você não vai sobreviver num trabalho que sente que não tem a ver com a sua essência. Muitas vezes é só mudar o jeito de olhar para o trabalho que as coisas funcionam. Espero que esse podcast tenha feito sentido para você, que tenha te impulsionado a procurar mais sentido e propósito para a sua vida, para a sua carreira, para que você finalmente encontre a realização e felicidade, que é o lema e a bandeira do meu trabalho, né? O meu propósito é ajudar você a encontrar o seu. O que me faz mais feliz é ajudar você a encontrar a sua felicidade. Então, espero que esse podcast tenha te inspirado, ok? Um abraço!